Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dou continuidade aqui ao nosso curso do apoio pedagógico sobre mitologia clássica. No episódio de hoje vamos falar sobre Teseu e a origem mítica do poder na violência. A princípio, no nosso programa, eu havia previsto falar hoje sobre Orfeu, mas como a preparação desse material está levando tempo demais, eu acabei preferindo trazer Teseu para antes de Orfeu. A gente vai fazer uma série de comparações entre a exposição anterior sobre Héracles e essa sobre Teseu, e na sequência a gente passa para esse terceiro grande nome da Idade dos Heróis, que é então Orfeu. Hoje falaremos de Teseu como herói de Atenas. Os mitos em torno de Teseu encaixam-se na estrutura básica da ideia de aventura e prova, né? Em inglês, quest and test, então aventura e teste. E se destaca do repertório mitológico grego por sua riqueza, né? Por sua complexidade. Assim como nós falamos que se dá no caso de Héracles, também Teseu acumula uma série de histórias, muitas vezes díspares, dificilmente reconciliáveis ou conciliáveis, e isso vai ser tematizado por nós logo mais. Então, um dado básico que a gente tem que ter sempre em mente é a quantidade de fontes sobre o mito de Teseu e, por conseguinte, a dificuldade em mesclar, né, em fazer um relato único, coeso, coerente em torno dessa figura. Porque Teseu já aparece, né, representado desde as fontes mais arcaicas e tem uma longa recepção até a Antiguidade Tardia. As fontes básicas para esses mitos, né, e isso de forma muito geral, devem incluir pelo menos, né, a tragédia Hipólito, de Eurípides, um trecho longo da Biblioteca de Apolodoro e uma biografia de Plutarco, né, a chamada Vida de Teseu, lá naquelas Vidas Paralelas, uma obra bastante interessante de Plutarco, em que ele coloca em cotejo as vidas de gregos famosos com as de romanos famosos, propondo sempre uma espécie de comparação. Existem, contudo, muitas outras obras, tá? Desde poemas líricos da Antiguidade Arcaica, outras tragédias em que a figura de Teseu ou aparece ou tem alguma importância, e assim por diante, né? Incluindo aí as obras em prosa tardias, as várias menções dentro da tradição oratória, tá? Então, aqui é um recorte específico, eu escolhi algumas obras, mas a gente vai se deixar guiar sobretudo pela biblioteca do Pseudo-Apolodoro. Eu falei um pouco dela já na exposição sobre Héracles, ainda pretendo fazer um vídeo inteiro, enfim, não muito longo, mas inteiro, dedicado a essa obra, porque ela tem uma série de particularidades que é interessante de se levar em conta, que é interessante de se conhecer. Eu já mencionei no vídeo anterior que eu e o professor Gustavo Frades, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, estamos traduzindo e anotando essa obra do Pseudo-Apolodoro, né, a biblioteca, e ela deve ser publicada no ano que vem, se tudo der certo. E aqui a gente começa falando que um dos aspectos mais curiosos do mito de Teseu diz respeito a seu nascimento. Isso porque, segundo algumas fontes, ele seria filho de Egeu, rei de Atenas. Então, enfim, uma ascendência nobre tradicional. Segundo outras fontes, ele seria filho de Poseidon, né, o rei, o deus dos mares, o deus da atividade marítima, dos terremotos, dos maremotos, enfim. E há ainda fontes que não deixam claro se ele seria filho de um, do outro ou dos dois. E aqui a gente poderia se perguntar: quais as razões por trás dessa ambiguidade? A fim de responder a essa pergunta, nós vamos ler um trecho da biblioteca do Pseudo-Apolodoro, na nossa tradução, né, nessa tradução que eu estou elaborando com o professor Gustavo Frades, a partir do livro 3, por volta do parágrafo, ou da seção 15 desse livro, tá? Quando é dito o seguinte: após a morte de Pandíon, os filhos dele organizaram uma campanha contra Atenas. Expulsaram os Meteônidas e dividiram o poder por 4, mas Egeu é quem detinha todo o poder efetivo. Ele desposa como primeira esposa Meta, filha de Ócles, e depois uma segunda, Calcíope, filha de Rexênor. Como não tinha nenhum filho até então, temendo seus irmãos, foi até a Pítia
e consultou o oráculo sobre como ter filhos. O deus profetizou para ele: do odre, o saliente bocal, ó melhor dos homens, não liberes antes de ter chegado ao cume dos atenienses. Perplexo com relação a esse oráculo, ele voltou de novo a Atenas. Passando em sua viagem por Trezena, foi hospedado por Piteu, filho de Pélops, que, por compreender o oráculo, embriagou-o a fim de fazê-lo deitar-se com sua filha Etra. Nessa mesma noite, Poseidon também teve relações com ela. Egeu encarregou Etra de, caso gerasse um filho do sexo masculino, criá-lo sem dizer de quem ele era filho. Deixou então debaixo de um rochedo uma espada e uma sandália, dizendo-lhe que, quando o jovem conseguisse rolar a pedra para pegá-los, só então ela deveria enviá-lo para si com eles. Bem, esse trecho já é bem interessante porque explora vários elementos característicos de uma estrutura mítica, né, muito comum nas histórias sobre heróis, né, como Héracles, Teseu, a gente pode pensar em muitos outros. Mas antes de passar isso, eu já gostaria de deixar aqui a sugestão de que Héracles, né, o herói sobre o qual nós falamos na exposição anterior, ele era filho de um deus, né, ele então era um semi-deus, e essa ascendência divina era responsável por fazer dele um indivíduo excepcional, de força excepcional, de coragem excepcional, etc. Mas vejam, Héracles jamais foi associado ao governo de uma cidade, ao governo de uma região específica. Tanto é que nós falamos dele como um herói pan-helênico. Ele era reivindicado por vários helenos das mais diversas regiões. Teseu, por outro lado, embora indivíduo de coragem excepcional, de força excepcional, como nós veremos logo mais pelas várias provas que ele enfrenta ao longo de sua carreira, ele foi muito associado ao governo de uma cidade específica, ao governo de Atenas, né, ao comando da região da Ática, e isso, de alguma forma, impunha uma determinada complexidade a mais para seu mito, porque não bastava que ele fosse simplesmente filho de um deus, como ele, enfim, vocês viram o mito segundo a biblioteca do Pseudo-Apolodoro, é dito que Etra, sua mãe, teria tido relações sexuais também com Apolo no mesmo dia em que teve relações sexuais com Egeu, mas justamente por reivindicar o direito de governo a uma região, o direito de governo lícito, portanto, ele precisava reivindicar uma ascendência também humana, nobre, aristocrática. Daí essa junção um pouco estranha de dois pais, de uma paternidade que é ou ambígua ou é dupla, em que Egeu é seu pai humano, mais imediato e, portanto, responsável por legar-lhe o governo de Atenas, como nós veremos logo mais. Por outro, essa ascendência divina, filho de Poseidon, responsável por legar-lhe os poderes excepcionais, a sua força, a sua coragem extremas. Tá? Mas em termos do trecho que nós acabamos de ler, alguns motivos tradicionais que vale a pena destacar incluem a infertilidade de um rei e a consulta a um oráculo a fim de resolver esse problema. Vocês veem que Egeu vai até Apolo, né, até Delfos, para consultar de que forma ele poderia ter um filho. Na sequência, outro motivo tradicionalíssimo é a dificuldade da interpretação da mensagem oracular. Isso aparece por várias e várias histórias do repertório grego antigo, né, desde histórias escritas, por exemplo, por historiadores como Heródoto, fazendo referência então à prática oracular, digamos, historicamente constatável, mas em episódios do mito, né, ou da mitologia grega antiga, como naquele da história de Édipo, por exemplo, né, um dos mais famosos. Temos ainda aqui a referência à cópula irregular e à geração de um filho ilegítimo. Então a ideia de que uma relação sexual ilegítima, não é, fora do arranjo matrimonial mais estrito ali de Egeu, gera o filho que eventualmente vai reivindicar o poder. Então, um bastardo, a gente poderia dizer, que aos olhos de fora poderia ser considerado ilegítimo, mas que justamente tem uma legitimidade aos olhos do mito mais profunda que a legitimidade do sangue. Tá? E ali, obviamente, corroborada ainda
pelo que é dito pelo oráculo. E, finalmente, a oferta de dons que permitam o reconhecimento futuro do filho por seu pai. Essa é uma espécie de complementação do que foi dito anteriormente, né? Então, como é que um filho ilegítimo, como é que um bastardo pode ser eventualmente reconhecido como filho que tem o direito de reivindicar o lugar de seu pai? Por meio desses dons, né, que são ali dons de reconhecimento. O reconhecimento que é um elemento importante, não é, da estrutura da tragédia, por exemplo, tal como concebida lá pelo Aristóteles, que aparece mesmo em momentos importantes da Odisseia, de Homero, e que nós estamos sugerindo aqui, faz parte do repertório tradicional de heróis, né, gregos antigos também, como no caso aqui de Teseu, mas, de certa forma, Édipo, né, a gente pode pensar em outros. Sobre o poder de Teseu, não é, a sua chegada gradual ao poder em Atenas, vamos continuar aqui lendo a biblioteca do Pseudo-Apolodoro, quando ela nos conta o seguinte, logo na sequência daquela passagem, tá? É ainda no livro 3, na seção 16. Teseu, filho de Egeu, nasceu de Etra e, quando cresceu, depois de arrastar o rochedo para pegar a sandália e a espada, apressou-se em seguir a pé até Atenas. E ele pacificou a estrada, que estava repleta de malfeitores. Em primeiro lugar, em Epidauro, matou Perifetes, filho de Hefesto, com Anticleia, que era chamado de Homem da Clava, por causa do bastão que ele carregava. Sendo fraco das pernas, carregava um bastão de ferro com o qual matava os passantes. Depois de se apossar do bastão, Teseu passou a carregá-lo. Em segundo lugar, ele mata Cines, filho de Polipemon, e Cília, filha de Corinto. Ele era chamado de curvador de pinheiro. Habitando o istmo de Corinto, costumava forçar os passantes a aguentar um pinheiro curvado sobre si mesmo. Mas eles não eram capazes de fazê-lo por causa de sua fraqueza e, sendo arremessados pelas árvores, morriam miseravelmente. Desse modo, também Teseu matou Cines. E a narrativa continua contando outros trabalhos de Teseu. Vocês veem que mesmo aquela ideia, não é, de que Teseu, uma vez alcançado uma determinada idade, deveria levantar um rochedo, pegar o que se encontrava ali debaixo e partir na sua aventura, é um motivo, não é, um padrão mitológico comum em outras histórias. Da perspectiva grega antiga, obviamente, tinha aí a ideia de que se, por exemplo, Etra tivesse uma filha, Egeu não quereria absolutamente saber dela, não é? A ideia seria que simplesmente se ela tivesse um filho do sexo masculino e que se ele se tornasse homem, não é, grande, forte o bastante para levantar o rochedo e conseguir extrair dali, tirar dali os dons que o pai lhe deixara, ele poderia, não é, reivindicar o seu lugar junto ao pai. Esse é um motivo tradicional. Vocês conseguem pensar, obviamente, eu imagino em outras histórias. Uma história parecida, assim, que nos ocorre é a história do próprio rei Arthur, não é? Que tem esse tipo de estrutura básica. E aí, na sequência, né, como eu disse, Teseu, em seu rumo, né, de Trezena até Atenas, até a cidade, ele tem essa missão, ele se impõe, por assim dizer, essa missão, porque ele faz o caminho a pé, de livrar o mundo, né, no caso, essa estrada, de inúmeros perigos, e com isso ele assegura seu estatuto heróico. Né? É muito interessante que o número de trabalhos de Teseu seja 6, não é? Porque há um trabalho explícito de paralelismo entre o que são as histórias de Héracles, como herói pan-helênico, um herói sensacional, importantíssimo em termos de referencial heróico para os gregos antigos, e os trabalhos de Teseu, esse herói mais localizado, né, mais próximo ali da região da Ática, cujos trabalhos são importantes sobretudo para os áticos, na medida em que, digamos, Teseu trabalha com o modelo de Héracles como herói. Né? Então esses 6 trabalhos, como uma espécie de metade do que são os 12 trabalhos tradicionais atribuídos a Héracles, parecem indicar justamente o jogo, né? Em que Héracles é um fundamento da construção de uma imagem de herói. A gente encontra algo parecido na Odisseia, não é? Quando Odisseu desce ao reino dos mortos, não é? Ao Hades, enfim, lá não é exatamente uma descida, mas uma navegação no rumo de
mas lá ele conversa com os mortos e eventualmente ele vê o próprio Héracles. Essa sugestão da presença de Héracles ali é uma piscadela, né, para o público, fazendo a sugestão de que Odisseu era tão grande herói quanto o próprio Héracles, que havia descido ao reino dos mortos e voltado de lá com vida. Né? Então, enfim, esse papel paradigmático de Héracles se encontra em jogo, a meu ver, aqui também no mito de Teseu. E cumpre notar ainda que a instituição de um poder legítimo contra a violência apresentada pelos perigos enfrentados por Teseu se dá por meio de uma forma de violência análoga. É isso que nós vamos ver ao longo dessas aventuras, né? desses enfrentamentos de Teseu ao longo do seu caminho, porque muitas vezes aquilo que os bandidos, os monstros, né? os malfeitores que ele encontra faziam contra transeuntes é o que ele próprio faz contra eles. Então vejam aí, aqui já na parte da biblioteca que é chamada Epítome, porque o texto original da biblioteca não nos chega, não é? Ele acaba ali, mais ou menos na parte em que eu li para vocês, o último trecho que eu li para vocês, e a partir de então o que sobra é uma espécie de resumo de autores posteriores que então propuseram uma espécie de síntese dessa obra, e curiosamente os resumos chegaram para nós, a obra original não, então a gente tem que se valer aqui da Epítome para continuar a seguir, não é, as aventuras de Teseu. Em todo caso, aí na Epítome 1.3 é dito que, em sexto lugar, Teseu matou Damaste, que alguns chamavam de Polipemon. Como tinha sua casa ao lado da estrada, ele estendeu aí duas camas, uma pequena e outra grande. Ao oferecer hospitalidade aos passantes, colocava os pequenos para dormir na cama maior, martelando-os a fim de que ficassem do mesmo tamanho que ela, e punha os grandes para dormir na menor, cerrando as partes excedentes do corpo. Depois de ter limpado a estrada, Teseu chegou em Atenas. Na verdade, esse é o trecho 1.4, né? Da biblioteca de Pseudo-Apolodoro, na parte das Epítomes. E aqui, antes da continuidade da exposição, eu gostaria de fazer uma reflexão rápida sobre o que distingue um uso ilegítimo da violência de um uso legítimo da mesma. Porque vejam que a forma de violência que Teseu impõe aos malfeitores é basicamente a mesma que esses malfeitores impunham aos transeuntes que porventura passassem por ali. Então, o que distingue um uso legítimo da violência de um uso ilegítimo? Não é? E aqui a gente pode pensar na instituição do poder como instância legitimadora do recurso à violência. Ou seja, da perspectiva desse mito, e é uma perspectiva que é em larga medida compartilhada por nós, não é, no mundo contemporâneo, enfim, ao longo de uma longa trajetória desses discursos sobre violência, desses discursos sobre justiça, há a noção de que o poder instituído ele tem a prerrogativa de se valer da violência. E a violência que muitas vezes em nada se distingue da violência instituída ou manifesta por quem não é detentor desse poder, do poder instituído. Então, se a gente pensa, por exemplo, na ordem policial do mundo contemporâneo, na forma como os policiais andam armados, na forma como eles se comportam em determinadas circunstâncias, em determinados lugares, com relação a determinados grupos sociais. Olhando de fora, aquela forma de violência não tem absolutamente nada de diferente das pessoas, ou dos grupos, ou dos riscos que eles pretendem combater. Não é? Enfim, usando todo um imaginário social aí, então dos traficantes mais bem armados, dos criminosos mais bem treinados, dos terroristas, né? Muitas vezes, inclusive, a violência perpetrada por essa ordem policial, ela é perpetrada contra grupos que nem sequer têm armamento, nem sequer têm treinamento, nem sequer têm o objetivo de praticar violência, como no caso de manifestações estudantis, manifestações sindicais e outras, né? Então, o que dá a prerrogativa de esse uso da violência por parte da força policial, né? É o poder instituído. Né? É a ideia de que ele se faz, esse uso da violência se faz em defesa do poder instituído. Mas que poder instituído é esse?
E aqui uma outra consideração que pode vir à nossa mente é a ideia de que em momentos revolucionários uma nova ordem política se institui, a ordem política anterior é posta abaixo, é destruída, muitas vezes com violência. O exemplo mais óbvio que nos vem à mente é talvez a Revolução Francesa, de 1789, eventualmente a Revolução Russa, de 1917, mas nós podemos pensar em outras, né? A Revolução do Haiti, por exemplo, a gente pode pensar na própria Revolução de 1848, na França, que não deu certo, não é? Ou, enfim, na Comuna de Paris, em 1870. Em todos esses casos, quando a Revolução tem sucesso e o poder instituído anteriormente é colocado abaixo, a forma de violência legítima, não é, desse governo anterior, ela se torna ilegítima e a ideia de uma perpetração de violência por parte da nova ordem revolucionária, ela se legitimiza. Por quê? Porque ela se faz em nome dessa nova forma de governo. Enfim, eu estou fazendo aqui considerações me baseando numa ideia do Walter Benjamin, né, um teórico contemporâneo ou moderno, morreu em 1940, bem importante, num texto chamado Para a Crítica da Violência, que se encontra aí nesse volume, né, organizado pela Jean-Marie Gagneban e com a tradução da Suzanne Campos-Lagas e do Hernani Chaves. E esse é um texto interessantíssimo do Walter Benjamin, onde ele vai fazer essas considerações sobre a violência, não é? Sobre a violência enquanto uma forma de instituição do poder. E, a meu ver, essas reflexões nos ajudam a compreender, em boa parte, o que se encontra aqui em jogo no início da carreira de Teseu, enquanto um representante do poder ateniense. Tá? Chegando em Atenas, Teseu vem a ser eventualmente reconhecido. Né? Vejamos como a epítome, não é, lá da biblioteca do Apolodoro nos conta isso no trecho 1.5 e 1.6. É dito o seguinte: Medeia, contudo, como estava casada com Egeu nessa época, tramou contra Teseu e persuade Egeu a se resguardar contra alguma armação dele. Egeu não reconheceu o próprio filho e, temendo-o, enviou-o contra o touro de Maratona. Depois que ele o matou, Egeu ofereceu-lhe um veneno preparado por Medeia naquele mesmo dia. Quando Egeu estava a ponto de oferecer-lhe a beberagem, Teseu presenteou o pai com a espada e, ao reconhecê-lo, Egeu tomou o cálice de suas mãos. Teseu, reconhecido pelo pai e a par da armação, expulsou Medeia. Vocês vejam como, enfim, o texto da epítome consegue ser ainda muito mais sintético do que o texto da biblioteca, e cada frase tem um elemento importante. Enfim, eu não vou conseguir, obviamente, analisar tudo o que é dito aqui, mas nós temos ali a ideia, então, né, de que Medeia tinha sido desposada por Egeu, e aqui as histórias se cruzam, não é? Logo depois de ela matar os próprios filhos em Corinto, não é? Os filhos que ela tinha com Jasão, ela foge para Atenas. Lá ela se casa com Egeu com a promessa de dar-lhe filhos. Ela, de fato, não é, tem um filho com Egeu. E no momento em que Teseu chega, a princípio, não é, para justamente reivindicar a paternidade, não é, de Egeu, ele não se identifica imediatamente e Medeia faz de tudo para que esse jovem morra. Então ela faz com que Egeu mande contra o touro de Maratona. Aqui a história de Teseu se encontra com a história de Héracles, não é? Porque esse touro teria sido aquele touro que Héracles resgatou, não é? No 7º de seus trabalhos, trazendo o touro de Creta até Euristeu e depois, enfim, largando aquele touro por ali. Esse touro teria eventualmente chegado até a Ática e estaria devastando a região da Ática. Teseu o enfrenta. Inclusive, esse é o tema, não é, de um poema de Calímaco, não é? Eu falei sobre isso lá na minha exposição sobre Calímaco. Quem tiver interesse, eu recomendo. Eu vou colocar o link dessa exposição aqui em cima, porque nesse poema helenístico, não é, Calímaco se concentra nessa ida de Teseu até Maratona, né, para enfrentar o touro, mas da perspectiva da camponesa que o recebe. Tá? Então, enfim, é só um dado aí de literatura grega antiga que pode ser do interesse de algumas pessoas. A gente não tem esse poema inteiro, mas temos aí testemunhos sobre ele que nos dão a pensar
no que era essa poética calimaquiana, tá? Em todo caso, Teseu consegue matar, não é, o touro de Maratona. Enfim, ele o sacrifica, né? Ele consegue dominá-lo, o leva até Atenas e o sacrifica, faz um sacrifício propiciatório. E na sequência ele é reconhecido então por Egeu, na medida em que ele é presenteado com essa espada que pertencia a Egeu e que era um dom de reconhecimento, tá? Nesse momento, Medeia então se vê obrigada a fugir porque tinha tentado ali assassinar o filho de Egeu conscientemente, não é? Enfim, a própria ideia de que Egeu estivesse disposto a dar veneno para esse estrangeiro, ela já é bastante impiedosa da perspectiva dos valores gregos antigos tradicionais, não é? Quem faz os meus cursos, eu tenho curso sobre literatura grega antiga, sabe que a xenia é um valor fundamental para os gregos antigos, e Egeu, no momento em que oferece veneno para esse estrangeiro, sem que esse estrangeiro tivesse feito absolutamente nada de mal para ele, está rompendo, sim, gravemente com esse valor fundamental para os gregos antigos, de alguma forma instigado a isso por Medeia. Mas a ação ela é prevenida, não é, no momento do reconhecimento de Teseu. Teseu, então, é reconhecido por Egeu, mas ainda não se consagra como herói definitivamente. Isso vai ser feito logo na sequência. Vejam aí, na imediata sequência do trecho que eu acabei de ler, quando o resumo, não é, da biblioteca, a epítome, continua a dizer: ele, não é, então, Teseu, está listado no terceiro grupo a ser enviado ao Minotauro, ou, como alguns dizem, ofereceu-se voluntariamente. Como a nau tinha uma vela negra, Egeu encarregou seu filho de içar velas brancas na nau se ele retornasse com vida. Quando chegou em Creta, Ariadne, filha de Minos, tomada de desejo por ele, oferece-se para ajudá-lo se ele concordar em aceitá-la como sua mulher e a levar para Atenas. Depois que Teseu, sob juramento, concordou, ela pede que Dédalo lhe revele a saída do labirinto. Por sugestão dele, ela dá a Teseu um novelo de linho quando ele está entrando. Teseu, amarrando-o à porta e puxando-o, ia entrando. Ao encontrar com o Minotauro na última parte do labirinto, ele o matou, espancando-o com seus punhos, e saiu de lá puxando o novelo de volta. Durante a noite, chega com Ariadne e os jovens em Naxos. Ali, apaixonado por Ariadne, Dioniso raptou-a e, levando-a para Lemnos, teve relações com ela. Gerou Toas, Estáfilo, Enópion e Parapeto. Sempre nas traduções que eu e o Gustavo Frages estamos fazendo a biblioteca do Pseudo-Apolodoro. Bem, existem muitas questões fundamentais nesse trecho, não é? Para citar apenas algumas, a ideia de que Atenas oferecia, enfim, um determinado intervalo de tempo que varia conforme as fontes, mas podia ser anual, podia ser de 7 em 7 anos, a flor da sua juventude para ser consumida pelo Minotauro de Creta como punição por, enfim, uma espécie de erro ou crime, enfim, perpetrado pelos atenienses contra o filho do rei Minos. A biblioteca já tinha nos narrado isso antes, eu não trouxe esse trecho por uma questão de tempo, mas fato é que depois de uma guerra entre a Creta do rei Minos e a Atenas, salvo engano do próprio Egeu, né, tinha perdido e recebeu como punição a imposição de oferecer de 7 em 7 anos a flor da sua juventude, 7 jovens do sexo masculino, 7 jovens do sexo feminino, para ser consumida pelo Minotauro no labirinto. Teseu chega num desses momentos, né? Então não é à toa que a nau levando esses jovens tinha uma vela negra, não é? Porque era justamente uma nau fúnebre, então carregada com esse símbolo funesto aí, a vela negra, então carregando para a morte essa juventude ateniense. Teseu chega nesse momento, resolve intervir, né? E ele se oferece, ou segundo alguns, ele teria sido sorteado, né, para fazer parte desse grupo. Chegando lá, ele conta com a ajuda de Ariadne, essa filha de Minos que se apaixona por ele e que se oferece para ajudá-lo desde que ele a despose, não é? Teseu aceita a ajuda e é por meio da sugestão de Dédalo, né, de usar então um fio de linho, né, um novelo de linho,
para conduzi-lo ao longo do labirinto, então amarrar esse fio de linho na entrada do labirinto e seguir com ele, não é, ao longo do labirinto inteiro até encontrar o Minotauro para depois conseguir sair de lá, é que Teseu vence esse desafio, consegue fugir de Creta, levando Ariadne, mas curiosamente na sequência, quando eles param, não é, na ilha de Naxos, ele de alguma forma deixa Ariadne para trás e as versões desse mito variam enormemente, né? Vocês viram ali como a epítome sugere que teria sido então Dioniso, que apaixonado por Ariadne, faz com que Teseu a deixe, né? De alguma forma obriga a isso, e a fim de que o próprio Dioniso possa desposar Ariadne. Esse é um dado bem interessante. O mito ele é super complexo, tá? Várias leituras alegóricas já foram feitas na própria antiguidade, indicando interpretações bem enriquecedoras desse mito de Teseu, né? A gente poderia pensar em várias delas, mas para ficar aqui em algumas da modernidade, não é? Há interpretações de viés psicanalítico, por exemplo, cujas nuances eventualmente, né, dependem do intérprete, mas que tem como elemento relativamente comum a ideia de que o Minotauro poderia ser visto como uma representação do inconsciente animalesco que habita cada um de nós, e a aventura de enfrentá-lo como uma espécie de busca do autoconhecimento que culminaria com a vitória da razão, após um difícil percurso por vias labirínticas. Então, uma espécie de representação do próprio processo psicanalítico, em que o psicanalista faria ali, às vezes, de fio de Ariadne, analisando, né, teria que se voltar para esse labirinto, que são então os seus conflitos internos, a sua própria psique, não é, o seu inconsciente, e num enfrentamento com aquilo que há de animalesco em si mesmo, vir a se afirmar, não é? Há, né, obviamente, outros tipos de leituras, mesmo em chave alegórica, não é, que vem aí então um elogio do progresso, um elogio da razão, a razão que consegue vencer a barbárie, a capacidade intelectual que vence a força bruta e assim por diante. Esse é um mito super produtivo, não é? Enfim, é uma passagem do mito de Teseu, do mito de Ariadne, do mito do Minotauro, que realmente deu muitos frutos. Ele está presente em boa parte da reflexão da vida na antiguidade. Eu trago aqui muito rapidamente uma imagem de um mosaico do labirinto do Minotauro, uma foto que eu fiz enquanto eu visitava as ruínas que se encontram lá próximo da cidade de Coimbra, em Portugal, né, na chamada Conímbriga, e que então enfeitavam o chão, né, o piso de um salão de uma vila romana, tá? Vejam como é intricada, não é, essa imagem, ela é muito bela, de fato. Os motivos, não é, de Teseu matando o Minotauro, embora ali na versão do Pseudo-Apolodoro seja dito que ele o mate com os punhos, aqui a gente tem uma ânfora de por volta de 460 a.C., que está lá em Berlim, em que ele é representado matando o Minotauro com uma espada curta, não é? Mas, enfim, esse é um motivo bem presente nas representações pictográficas em Atenas, justamente porque Teseu era esse herói, né, a gente pode dizer, da polis dos atenienses. Daria para pensar em muitas outras interpretações possíveis desse mito, inclusive desde as escavações do Sir Arthur Evans, não é, no início do século XX, passagem do 19 para o 20, e a descoberta da civilização minoica. A gente poderia propor algo até de ordem meio evemerista, tentando encontrar o fundo histórico por trás desses mitos sobre labirinto, sobre enfrentar o Minotauro, um Minotauro que se alimenta, então, de jovens, porque ali, não é, nas escavações que se encontram em Creta e que hoje podem ser visitadas, há todo um complexo palaciano verdadeiramente labiríntico. Há imagens do que pode ser encarado talvez como jogos atléticos, talvez como punição ritualística, em que jovens se encontram numa arena com um touro muitas vezes representado em carreira, não é? Então em disparada,
jovens tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, e embora seja difícil interpretar esse tipo de imagem, a sugestão parece ser a de que algo dessa ordem se faça lembrança por trás dos mitos em torno ao ciclo de Teseu em Creta. Sobre a questão, não é, da relação entre Teseu e Ariadne, não deixa de ser muito sintomático, não é, do mal-estar que os próprios gregos antigos sentiam diante dessa relação muito malfadada, não é? A quantidade de versões para justificar o fato de que Teseu tenha deixado Ariadne para trás. Uma dessas versões, inclusive, já aparece na própria Odisseia, mas enfim, é uma versão bem diferente em que Dioniso, inclusive, pune Ariadne, não é? Por suas relações com Teseu. Mas, como eu já citei, as fontes variam, não é? Em tentar compreender esse esquecimento, o fato de Teseu deixar para trás Ariadne, que no final das contas tinha sido a sua ajuda propiciatória, não é? E aqui eu preciso citar muito rapidamente essa estrutura básica de mitos de heróis gregos antigos que se apoiam na chamada princesa solícita, né? Na helpful princess, para usar a expressão em inglês, que é uma princesa, então ali ligada diretamente aos mantenedores da ordem política, que se encanta com esse estrangeiro que chega à sua terra e que é, de certa forma, estrangeiro no sentido xenos, no sentido hospes, né? Então, no sentido de hostil, que apresenta um certo perigo para a sua sociedade. Ela se apaixona por ele e dá o caminho das pedras para que ele consiga ter sucesso e, ao mesmo tempo, a despose. Várias dessas princesas terminam muito mal. A gente pensa em Medeia ajudando Jasão, a gente pensa aqui em Ariadne ajudando Teseu, mas há outros casos dessa princesa solícita dentro do repertório mitológico dos gregos antigos, e eu sempre gosto de sugerir uma espécie de interpretação quase autoajuda, não é, desses mitos quando eu os discuto em sala de aula, que é dizer que por trás deles parece haver a sugestão de que quando alguém abre mão dos valores caros para si mesmo, dos valores caros para a sua própria sociedade, por mais que isso seja em prol de um sentimento legítimo, por mais que isso seja em prol, então, não é, de uma paixão erótica ali provocada por uma divindade ou não, o abrir mão de valores importantes para si em prol de outra pessoa, de alguma forma já arruína a possibilidade de relação com aquela outra pessoa. Na medida em que você deixa de ser, né, você mesma, na medida em que você se rebaixa, na medida em que você se coloca como simplesmente degrau no caminho dessa outra pessoa. Enfim, obviamente, dentro da cultura grega antiga, bastante misógina, não é? Bastante androcêntrica, o degrau tende a ser sempre uma mulher, tende a ser sempre uma figura feminina, e aquele que marcha sobre esse degrau sempre uma figura masculina. Eu digo isso, inclusive, para que o mito possa nos levar a pensar, né? O abrir mão de quem eu sou, o abrir mão de valores que são importantes para mim em prol de uma outra pessoa, é algo que se justifica? O mito parece dar a entender que não, né? Que ao fazer isso nós comprometemos o objetivo que nós buscamos ao fazê-lo, tá? Então eu acho que o destino de Ariadne ele é absolutamente excepcional, porque ela não termina tão mal quanto outras princesas que se colocam aí solícitas no caminho de heróis. Ela vem a ser eventualmente resgatada, não é? Ou ela vem a encontrar apoio em Dioniso, ela ascende inclusive a divindade, e há estudiosos que dizem que isso seria talvez uma reminiscência de um momento em que Ariadne seria uma espécie de deusa mãe, uma deusa feminina na cultura minoica, e que no contato com a cultura grega antiga, ou com a cultura micênica, ela teria sido rebaixada ao estatuto de humana, não é? Então de pessoa, e só com o apoio de Dioniso, enfim, essa memória de uma divindade Ariadne estaria presente. As pessoas dizem isso mesmo porque o nome Ariadne ele parece ser motivado, né? Ele parece ser
a ideia de a muito santa, de a muito sagrada Ariadne, tá? Bem, feito esse à parte, os esquecimentos de Teseu são os mais diversos, né? Ali no trecho que nós lemos, ele parece ter sido provocado por Dioniso, desejoso de desposar Ariadne como sua mulher, ou eventualmente ele pode ter sido corrigido pela intervenção do deus que faz de Ariadne uma deusa que o acompanha. Tá? Então ali tem a sugestão de uma intervenção direta de Dioniso que corrige a situação. Em algumas versões, Dioniso rapta, literalmente rapta Ariadne do poder de Teseu, e em outras Teseu simplesmente esquece de Ariadne. Ele levanta e vai embora sem se dar muito conta de que ele tinha dormido com Ariadne na noite anterior. E, como eu disse, não é, esse destino feliz, no final das contas, de Ariadne, ele é bem incomum, tá, dentro da mitologia grega antiga. Mas voltando a Atenas, Teseu se esquece ainda de um outro detalhe. Seja porque ele estava animado com o retorno, seja porque ele estava de luto por ter perdido Ariadne, ele tem um lapso. Né? Embora tivesse combinado com seu pai Egeu que hastearia as velas brancas caso estivesse voltando vivo, ele manteve velas negras hasteadas e provocou assim o suicídio do pai, porque Egeu, quando do alto da Acrópole vê Nau voltando com as velas negras, ele pensa que seu filho morreu e resolve não continuar vivendo, ele salta do alto da Acrópole, daí a ideia daquele mar ali, não é, ser chamado Egeu em sua homenagem, não é, o mar onde Egeu se imolou, tá? Em todo caso, Teseu então volta para a cidade de Atenas e ao voltar ele recebe a notícia da morte de seu pai e assume, apesar do luto, assume o trono de Atenas. Né? Ele se estabelece então como rei de Atenas, como é dito aí na Epítome, né? Ainda na seção primeira, mas agora no parágrafo 11. Mas Teseu recebeu o poder sobre Atenas e matou os filhos de Palas em número de 50. Da mesma forma, tantos quantos queriam contrapor-se a ele também foram mortos, e ele teve todo o poder sozinho. Aí nós temos a alusão à atuação política de Teseu no mito, como um possível reflexo de mudanças políticas testemunhadas em Atenas, tá? Por volta do século VI a.C. A gente pode dizer isso de uma perspectiva histórica. Mas antes de passar à leitura desse trecho que eu vou ler, extraído da Vida de Teseu, da autoria de Plutarco, eu gostaria de fazer alusão aqui rapidamente à interpretação ritualística dessa passagem toda, que vê nesse mito de Teseu um ritual de iniciação de jovens efebos na vida adulta, tá? Então, na vida de hoplita. Enfim, eu não vou ter tempo de entrar aqui nos detalhes, mas essa estrutura de rito de iniciação em que um jovem é tirado da sua comunidade, ele é levado às margens dessa comunidade, onde ele passa por uma prova essa que é transformadora do seu estatuto. Nesse período em que ele está fora da sua comunidade, ele passa por uma série de transformações, mesmo de transgressões das normas convencionais da sua sociedade. Isso pode envolver travestismo, né? Então, o se vestir de mulher, no caso de homens. Isso pode envolver uma relação mais próxima com animais, com a natureza, mas eventualmente ao ser reinserido na sua sociedade, ele já é reinserido, transformado em adulto pleno. Então, as pessoas, né, que numa abordagem antropológica veem nesse mito um rito de passagem dos jovens atenienses efebos que durante o festival das Apatúrias, né, enfim, um festival lá historicamente testemunhado na cidade de Atenas, encenariam, não é, essa ida de Teseu até Creta, esse retorno transformado, e isso passaria por vários elementos que envolveriam a cor das clâmides, tá? Então, das roupas que esses jovens vestiriam, isso envolveria todos os cantos, as danças, a marcha, enfim, vários elementos do próprio festival das Apatúrias encontram então nesse mito, por assim dizer, a explicação do rito. Tá? Enfim, só para dizer que então as possibilidades de interpretação do mito elas são múltiplas, como eu disse, a abordagem psicológica, a abordagem evemerista ou histórica, a abordagem antropológica, tá? Existem muitas possibilidades.
Mas no que diz respeito, então, à consagração de Teseu como esse rei de Atenas e um rei que tem uma atividade política importante no que diz respeito à unificação da Ática, Plutarco, na sua Vida de Teseu, lá na seção 24, nos diz o seguinte: após a morte de Egeu, Teseu concebeu um magnífico e admirável projeto. Congregou os habitantes da Ática numa só cidade e declarou um único estado, correspondente a um só povo. Até então, a população vivia dispersa pelo território e era difícil reuni-la em função do bem comum a todos os seus elementos. Acontecia mesmo entrarem em dissensões e guerras entre eles. Assim, Teseu foi ter com eles pessoalmente e foi persuadindo comunidade a comunidade, família a família, a fim de a todos conquistar para este seu projeto. Os homens comuns e os pobres depressa acolheram seu apelo. Aos poderosos, propunha-lhes um sistema de governo sem rei e uma democracia que viesse a recorrer à sua própria pessoa apenas como chefe militar e guardião das leis, e que em todo o resto proporcionasse a todos igualdade de direitos. Uns deixaram-se persuadir. Outros, com receio do seu poder, que já era grande, e da sua audácia, entenderam ser preferível anuir a ter de ceder pela força. Teseu mandou então deitar abaixo os pritaneus e as salas de conselho locais, aboliu as magistraturas de cada comunidade e ergueu um pritaneu e uma sala de conselho comum a todos no lugar onde hoje se ergue a cidade. Deu a este estado o nome de Atenas e instituiu as Panateneias como festa da comunidade. Aqui, não é, com essa prosa límpida de Plutarco, realmente muito bela, a gente tem uma série de informações interessantíssimas, não é, sobre a história de Atenas, que vão desde a ideia então do nome Atenas, dado por Teseu, a partir da sua reunião dos vários vilarejos da Ática, a ideia da instituição do Festival das Panateneias, um festival historicamente verificável, não é, que ocorria anualmente em Atenas e de 4 em 4 anos tinha um esplendor ainda maior, que é fundamental, segundo os estudiosos, inclusive para o estabelecimento dos poemas homéricos, né, a Ilíada, a Odisseia, porque eles provavelmente eram cantados, segundo uma determinada ordem, no âmbito desses festivais. E mais do que isso, né, nós temos ali a alusão, então, a um provável processo historicamente, digamos, compreensível da ideia de uma centralização gradual do poder na Ática, e isso retrojetado num passado mítico na figura de Teseu. Eu tratei sobre isso num vídeo em que eu, enfim, falo dessas questões todas sob o nome de A Ordem do Discurso na Atenas Clássica. Eu vou colocar o link dele aqui em cima, quem tiver interesse vá lá, porque eu tento compreender de que forma a Atenas do período clássico se constitui nessa passagem do século VI para o século V, então de uma perspectiva histórica, e como essa constituição da Atenas democrática é fundamental para a compreensão de uma nova ordem do discurso em que, de determinados gêneros poético-discursivos anteriores, nós passamos a uma verdadeira pletora de novos gêneros poético-discursivos que incluem tragédia, comédia, drama satírico, oratória ou retórica, filosofia no sentido mais estrito, tá? Então diálogos socráticos, eventualmente os tratados ao modo aristotélico e por aí vai, tá? Então eu sugiro que quem tem interesse nessas questões vá lá e assista a esse vídeo. E na sequência do mito de Teseu, nós temos uma verdadeira multiplicação dos eventos, tá? Naquilo que eu chamo de os casamentos de Teseu. A ordem desses eventos aparece, digamos, de uma forma na epítome da biblioteca do Pseudo-Apolodoro, mas em outras fontes aparece de outras formas e é difícil fazer tudo casar direitinho. Mas o ponto é, Teseu desposa inúmeras mulheres, isso também não é nenhuma novidade na carreira de heróis gregos antigos, eu já citei isso para o caso de Hércules, volto a citar aqui no caso de Teseu. A ideia por trás disso parece ser a de que o casamento da perspectiva masculina, ele tinha por objetivo quase exclusivamente gerar filhos. Da perspectiva feminina, ele surgia como algo quase inevitavelmente mortífero. Tá? Então a mulher vista como algo que se consome no processo de geração de filhos. E vocês vão ver como o destino das esposas de Teseu são terríveis. Tá?
Vejam aí, então, na Epítome, né, na seção 1, parágrafos 16 e 17. Acompanhando Héracles na campanha contra as Amazonas, Teseu sequestrou Antíope, ou segundo alguns, Melanippe, e segundo Simônides, Hipólita. Por isso, as Amazonas prepararam uma campanha contra Atenas. Enquanto estavam acampadas no Areópago, Teseu venceu-as com os atenienses. Depois que teve da Amazônia um filho chamado Hipólito, recebeu de Deucalião em casamento Fedra, filha de Minos. Enquanto as bodas eram celebradas, a Amazona, que antes havia sido casada com Teseu, surgiu acompanhada de outras Amazonas com armas para matar os convidados. Fechando rapidamente as portas, contudo, mataram-na. Há quem diga que ela foi morta em combate por Teseu. Como eu tive a ocasião de citar lá na nossa exposição sobre Héracles, esse enfrentamento por parte de heróis das Amazonas é quase uma espécie de degrau fundamental na sua carreira. Né? Então, enfrentar essas mulheres que eram tão terríveis da perspectiva androcêntrica, misógina, grega tradicional, porque justamente ameaçavam a ordem patriarcal, ameaçavam a ordem masculina, era fundamental para a consagração heróica de uma figura como Teseu, como Héracles, como Aquiles. Então, Teseu, em algumas versões do mito, teria inclusive ele próprio matado a Amazona que ele antes desposara. O fruto, né, dessa união de Teseu com Hipólita, ou qualquer que seja seu nome, o jovem Hipólito, vai ser ali o tema central de uma tragédia importante de Eurípides, né, Hipólito, sobre a qual nós falaremos logo mais, tá? Mas antes, vejamos como o enredo dessa tragédia aparece de alguma forma narrado aqui na Epítome da Biblioteca de Pseudo-Apolodoro, na sequência da passagem que eu acabo de ler. Fedra, depois de gerar para Teseu 2 filhinhos, Acamas e Demofonte, apaixona-se pelo filho dele com a Amazona, isto é, Hipólito, e pede que ele tenha relações com ela. Como ele odiava todas as mulheres, evitava o sexo. Mas Fedra, temendo que ele a denunciasse ao pai, escancarou as portas de seu quarto e, rasgando as próprias roupas, acusou em falso Hipólito de uma violência. Como Teseu acreditou nela, ele fez preces a Poseidon para que Hipólito fosse destruído. Enquanto estava guiando seu carro e conduzindo-o à beira-mar, Poseidon enviou um touro saído das ondas. Apavorados os cavalos, o carro foi feito em pedaços. Enlaçado nas rédeas, Hipólito foi arrastado para a morte. Quando sua paixão foi revelada publicamente, Fedra enforcou-se. Bem, como eu disse, Eurípides em seu Hipólito desenvolve o enredo de forma diferente do que é retratado na versão de Apolodoro. Ligeiramente diferente. Os traços principais são os mesmos, não é? Essa ideia então de que a madrasta se apaixona pelo filho mais velho do seu marido, não é? Às vezes é relacionada à história de Potifar, né, que está lá no Antigo Testamento. Não é exatamente a mesma coisa, mas é a ideia então de uma mulher mais velha que se apaixona por um homem mais novo que, enfim, passa a frequentar o ambiente doméstico. Há, obviamente, uma referência aí à questão da sexualidade, né, da sexualidade relacionada à idade mais jovem, mais juvenil, e, de alguma forma, a sugestão de que as mulheres, né, então o sexo feminino, seria dado a, digamos, manutenção de uma certa chama da paixão erótica, para além das amarras morais mais estritas. Mais uma vez, visões misóginas tradicionais da cultura grega antiga, tá? Enfim, que prevalecem ainda hoje. A gente encontra esse tipo de ideia em discursos religiosos, mesmo em discursos moralistas na política, ainda hoje. Mas Eurípides, então, pega esse material tradicional, não é, mitológico, e ele parece ter escrito uma primeira versão do mito, mas o público a detestou por considerar a forma como a paixão de Fedra era representada totalmente horrenda. Aparentemente, Eurípides propunha uma representação, digamos, mais crua dessa paixão como uma espécie de paixão desejada, não é, por Fedra, e isso chocou o público ateniense, a tragédia foi muito mal recebida. Ele escreveu uma nova versão dessa tragédia, e é essa versão que chega para nós. Tá? É a segunda versão, é a reescrita, em que ele apresenta Fedra como vítima de uma vingança de Afrodite contra sua família, né? Toda a família lá de Fedra, né? Que vem de Creta, que tem toda uma relação com Afrodite, uma relação enfim,
de ódio profundo e, obviamente, então de amor profundo. Eu não vou conseguir entrar aqui nos detalhes. E ele acrescenta inúmeros detalhes que criam empatia do público com a figura de Fedra, né? Então ele coloca uma serva que é responsável pela baixeza da ação, né? Ela é quem motiva a ação de Fedra, uma carta com a falsa acusação contra Hipólito, tem toda uma questão do uso da escrita, né? Do uso da escrita como portadora de morte, enfim, e outros detalhes, tá? Fato é que nessa segunda versão, Eurípides consegue cativar o público porque de alguma forma representa mais em conformidade com os valores da época aquilo que Fedra faz, não é? Com relação a seu enteado. Obviamente, enfim, haveria muito do que tratar sobre essa peça aqui, eu não vou ter tempo, não é? Eu já estou extrapolando o tempo como sempre, mas eu falei sobre Eurípides num outro vídeo da série sobre Fundamentos de Literatura Grega Antiga. Lá eu cito alguns elementos da interpretação da conduta de Hipólito diante de Afrodite e também diante de Fedra. Tá? Eu dou ali alguns elementos de interpretação. Quem tiver interesse, eu vou colocar o link do vídeo aqui em cima. Bem, só para dar aqui um elemento de recepção clássica, não é? Racine, o autor do período clássico francês, né, da literatura clássica francesa, retoma esse enredo para desenvolver sua mais famosa peça, Phèdre, em 1677 na França. É uma tragédia belíssima, não é? Para quem lê o francês, os versos são límpidos e de uma beleza profunda. Eu recomendo vivamente que quem puder, leia essa peça. A gente tem uma tradução para ela em português que também é muito bonita, né, que consegue preservar o esquema poético do Racine, mas em todo caso eu aconselho vivamente que quem puder estude o francês e estudando o francês tenha acesso à versão original da peça. E aqui, já caminhando para o fim, não é, o terceiro ciclo, não é, sobre os casamentos de Teseu, na sequência da passagem que eu tinha acabado de ler, né, aí na seção 23, é dito o seguinte: Teseu havia compactuado com Pirítoo de se casarem com filhas de Zeus e para si sequestrou de Esparta, com a ajuda do outro, Helena, que tinha então 12 anos, e a fim de cortejar para Pirítoo o casamento com Perséfone, ele desceu ao Hades. Mas os Dioscuros, na companhia dos Lacedemônios e dos Arcádios, tomaram Atenas e levaram Helena de volta, junto com Etra, filha de Piteu, escravizada. Mas Demofonte e Acamas conseguiram fugir. Eles ainda trouxeram Menesteu de volta e lhe deram o poder sobre os atenienses. Mas quando Teseu chega na companhia de Pirítoo ao Hades, ele é enganado, pois fingindo recebê-los como hóspedes, Hades disse-lhes para primeiro se sentarem no trono da Lete. Nele, cresceram de tamanho e foram retidos por espirais de serpentes. Enquanto Pirítoo permaneceu preso, assim por toda a eternidade, Teseu foi libertado por Héracles, que o conduziu de volta a Atenas. De lá ele foi expulso por Menesteu e seguiu até Licomedes, que o lança para o fundo de um abismo e o mata. Então vejam, assim termina a carreira de Teseu. Não é? Essa passagem é muito interessante porque ela entrecruza os mitos de Héracles. Não é? Teseu, junto com Pirítoo, concebe esse plano bastante hibrístico, não é? Eivado de hybris, desse excesso arrogante característico, não é? Do pensamento grego antigo, de conceber um casamento com uma filha de Zeus. Então ele sequestra Helena, ainda muito jovem para ser desposada por ele, e Pirítoo concebe o plano de sequestrar Perséfone, não é? Então descer até o Hades e sequestrar a mulher, não é? A esposa do próprio Senhor dos Mortos. Obviamente o plano não dá certo, eles ficam presos lá, e Héracles é quem resgata Teseu. Ele não resgata Pirítoo. Da perspectiva do mito, Pirítoo se encontra até hoje preso lá nesse trono de pedra. Não é? Bem, eu já falei demais, não é? A exposição já ficou muito longa, mas eu gostaria de terminar aqui só fazendo alusão a um problema de cronologia, tá? Para indicar o tipo de questão que o trabalho com a mitologia às vezes nos impõe. Eu já falei sobre isso lá nas nossas primeiras exposições sobre mito, mitologia, a dificuldade de pensar uma ordem, de pensar um sentido por trás dessas várias versões. Muitas vezes o mito funciona com uma lógica que ultrapassa a lógica mais estrita. Mas, pensando no que é o todo dessa carreira de Teseu, há problemas cronológicos graves, tá? Os fatos atribuídos a ele são tantos e tão diversos
pertencentes a épocas tão distintas da mitologia que é impossível oferecer uma cronologia precisa dos mesmos. Segundo muitas fontes, Minos teria vivido gerações antes de Héracles, enquanto Héracles teria vivido uma geração antes da Guerra de Troia. Então vejam, né, temos aí já um abismo entre essas duas figuras, Minos e Héracles. Héracles já mais próximo da Guerra de Troia. Aqui entra a pergunta, como Héracles salvou Teseu depois de ele ter sequestrado Helena ainda criança? Não é? Se Teseu teria frequentado o mesmo período de tempo que Minos. Né? Como Teseu então viveu no tempo de Minos, mas também no tempo de Helena, também no tempo da Guerra de Troia. Tá? Essas são inconsistências que, a meu ver, surgem como resultado de um trabalho com o mito ao longo de séculos e séculos, né, que lhe atribui eventos diversos a depender dos interesses históricos que variaram ao longo do tempo. É por isso que é preciso fazer algo que, inclusive, eu nem pude fazer hoje, que é conceber um trabalho entre a fonte literária ou artística para o mito, à luz de seu contexto histórico, a fim de compreendermos de que modo essa fonte está recorrendo ao mito com determinados propósitos na sua atualidade, da perspectiva da sua contemporaneidade. Então, a meu ver, um trabalho concreto, não é um trabalho mais sistemático, mais preciso com o mito, ele precisa sempre levar em conta o contexto das obras em que aquele mito se encontra, do contexto, então, em que a fonte se vale de determinadas versões, coloca determinadas nuances, mudanças, detalhes, porque é à luz disso que nós podemos compreender o que se encontra em jogo naquela fonte, portanto, na representação daquele mito. Em todo caso, essas inconsistências fazem parte da realidade mesma do mito e o enriquecem enormemente, ou seja, aumenta o trabalho do intérprete, mas ao mesmo tempo promovem uma complexidade muito instigante do pensamento. Vocês vejam, eu citei aqui algumas fontes, daria para fazer um trabalho detido sobre cada uma delas e daria, obviamente, para citar inúmeras outras. Então, um trabalho como esse, a partir, né, de eventos do mito de Teseu, já permitiria desdobramentos infinitos, tá? E isso, obviamente, tem a ver aí com a riqueza do material mitológico. Porque, só para pensar na ideia que nos guiou aqui hoje, a origem mítica do poder heróico, ela pode ser relacionada, não é, a figuras femininas, que no caso do mito de Teseu são inúmeras, não é? Sua mãe, Etra, filha de Piteu, Medeia, mulher de Egeu, seu pai, Ariadne, a princesa de Creta, que o ajuda a vencer o Minotauro, Hipólita, a amazona, Fedra, não é, que é a outra princesa de Creta, Helena de Esparta. Vejam, é uma quantidade de figuras femininas que parecem ficar à sombra dessa figura heróica masculina, mas que na verdade fazem parte da constituição do seu poder heróico, do processo, né, de afirmação desse poder. Então eu gostaria de concluir a exposição aqui hoje dizendo que a origem mítica do poder heróico na violência perpetrada contra monstros, contra malfeitores, contra criminosos, ela se dá no limite também contra as próprias mulheres. Vocês veem que o destino da maior parte delas é terrível, não é? Com a exceção ali de Ariadne, todas, e de Helena talvez no final, todas têm um destino e uma vida muito atribulada devido às intervenções, às participações de Teseu em sua existência. Tá? Então, eu gostaria de apresentar aqui rapidamente a bibliografia, não é? Sempre nos apoiando em Apolodoro, aí a referência ainda ao Benjamin, não é? Outras fontes importantes foram Eurípides e Plutarco, eu fiz também a referência ali a Racina, e com isso a gente chega ao final da exposição. Eu lamento ter passado ainda mais hoje do que de hábito, mas a quantidade de informações era muito, porque as interpretações do mito de Teseu são várias. Em todo caso, eu espero que tenha sido proveitoso. Deixo aqui um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.